Deus te abençoe, Deus te dê vitória nesta manhã de terça-feira. Que Deus levante o rosto e dê a paz, que excede todo o entendimento. Sou o pastor Valmor Ribeiro, cidade de Guaramirim, Santa Catarina. A igreja Pentecostal de Deus do Céu, é pastor Eliano e Toto Ribeiro. E convidamos você para estar nos cultos todas as quartas, sextas, às 9 horas da manhã até às 10, e sábados e domingos, das 15 às 16 horas. Temos os cultos, aleluia, e às 19 horas da noite, para Deus te abençoar, te dar vitória, das 19 às 21. Receber o teu milagre, a tua bênção, traga os enfermos, problemáticos, aflitos e tribulados. Jesus garante a vitória em sua vida. Rua Valedônia, 55, bairro da Cortirinha, casa número 134, verde de madeira. Venha receber o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória. Jesus garante o milagre em sua vida. Glórias a Deus, convido você de Jaraguá, Guaramirim, você de todo o Brasil. Glórias a Deus, você que mora em Santa Catarina, vai receber o teu milagre, a tua bênção. Estaremos pregando e orando nos dons do Espírito Santo de Deus, te abençoando a todos. Glórias a Deus. Eu já ministrei uma palavra de Deus há muitos anos de pastor. Glórias a Deus, a entrar para os 40 anos de pastoral. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. Quero ler a palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas capítulo 6, verso 45. Jesus anda por cima do mar. E logo abriu os seus discípulos. Glórias a Deus, santo nome do Senhor. Jesus anda por cima do mar, o título da mensagem. E logo abrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda de Betsaida. Logo Jesus obrigou seus discípulos a subir para o barco, o Senhor Jesus, que o barco que Jesus está, o vento, a tempestade não consegue derrubar, não consegue afundar, permanece firme. Tem prosperidade, tem bonança, tem tudo que é bom. Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Diz a palavra de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação, que entrar por Ele entrará e sairá, e achará pastagem, se salvará. Aleluia. Jesus colocou os discípulos para passar para, aleluia, outro lado. Aleluia. Glórias a Deus do mar. E adiante para a banda de Betsaida. Foram para outro município, para a banda de Betsaida, pelo mar, do outro lado do mar. Glórias a Deus. Enquanto ele despedia a multidão, que Jesus ensinava do barco, as multidões, curava os paralíticos, cegos, mudos, surdos, leprosos, cancerosos, expulsava os demônios. Aleluia, operava grandes maravilhas, tais prodígios, ele continuou operando. E tendo-os despedido, foi ao mar orar, e foi ao monte a orar. E tendo-os despedido, foi, ao monte a orar. Glórias a Deus. E sobreveio a tarde no barco, no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. Aleluia. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. Sobrevindo a tarde, estava ele sozinho, glórias a Deus, no barco, e o barco estava sozinho, e o Senhor estava orando no monte. Aleluia. E vendo que se fatigavam a remar, os discípulos estavam sozinhos no barco, houve uma grande tempestade, Jesus estava orando no monte. E vendo que se afatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite. E vendo que Jesus está vendo o teu sofrimento, está se afatigando, está se injuriando, está blasfemando, murmurando, está cansado, aflito de lutar. Glórias a Deus, no barco, está quase afundando pelo vento, contrário, pelas lutas e tribulações na tua vida. Glórias a Deus, porque o vento era contrário. O vento contra os discípulos, contra os apóstolos, era contrário. Mas Jesus está no barco, tudo dá certo. Ele acaba a fúria do vento, a fúria do mar, traz bonança sobre a terra, aleluia, sobre nossas vidas. Ele que abre as portas, Ele que prospera, Ele que dá vitória, Ele também que fecha, Ele que dá vida e Ele que mata também, aleluia. Mas Ele veio buscar salvar o que se havia perdido. Não veio matar, mas dar a vida e vida com abundância. O Senhor possui igreja, e vendo que se afatigava a remar, porque o vento lhes era contrário. Eles estavam cansados de remar, glórias a Deus, o barco quase afundando, porque o vento era contrário, açoitava o barco.
jogava longe, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Perto da quarta vigília, Jesus está se aproximando de você, está orando, clamando, Jesus está se aproximando por cima do mar espiritual, para te abençoar, para te livrar do laço passarinheiro da peste perniciosa. E andando sobre o mar, queria passar-lhes adiante. Jesus andava por cima do mar, glória a Deus, aquela grande tempestade, e ele passava diante dos discípulos, diante do barco. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidavam que viam um fantasma e deram gritos. Glórias a Deus. Às vezes está, aleluia, Jesus se aproximando perto de você, você pensa, a vida é um fantasma, gritos de desespero, de angústia. O Senhor está do teu lado para te abençoar, te dar vitória nesta tarde, né? Aleluia, de terça-feira, porque todos viam e perturbavam-se. Logo falou-lhes ele. Eles pensavam que viam fantasma, gritavam, se perturbavam, mas Jesus logo lhes falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo, não temais. É o Senhor Jesus que fala convosco. O Senhor Jesus está no barco para trazer bonança, acalmar a tempestade, fúria do vento, da grande vitória. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Jesus subiu no barco, e o vento se aquietou. Quando Deus entra no nosso barco, sobe, tudo se aquieta. O mar se aquietou e houve grande bonança. Eles se ficaram muito assombrados. Após ficaram muito assombrados, e não conheciam o poder de Deus ainda. Não conheciam o Senhor Jesus. Andavam com ele, mas não conheciam o seu grande poder, pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Não tinha compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Quem sabe teu coração, você não tem compreendido os milagres do Senhor, teu coração está endurecido devido às mágoas, lutas, as pessoas te humilhar. E quando já estava na outra banda, dirigiram-se para a terra de Genezaré. Quando estava para outra banda, dirigiram para a banda de Genezaré. Saindo eles do barco, logo conheceram, depois de sair do barco, conheceram Jesus, aleluia. E conhecendo toda a terra ao redor, começaram a trazê-lo aos leitos onde os que jaziam, os que estavam, e os que se achavam enfermos, aleluia. Que Deus te abençoe, Deus te dê